Para minhas histórias com Cristo. Meus irmãos, digo para vocês que essa geração vai ser uma geração realmente de zumbis, de pessoas doentes, de pessoas que não aguentam a pressão do mundo, das coisas que a gente tem que suportar. Ora, meus irmãos, se a palavra de Deus diz que daqui para frente é que a porca vai torcer o rabo, como diziam os antigos, quando a coisa ia apertar, eles diziam que a porca vai torcer o rabo agora. Então, agora é que o diabo e as coisas que está por vir vai piorar. Tem quem diga que não vai melhorar. Não, isso é conversa de crente, que a coisa vai piorar. Não, não é conversa de crente, é a palavra de Deus, é o que está escrito na Bíblia. Se a Bíblia for mentirosa, então acredito que vai melhorar. Mas se a Bíblia for verdadeira, como eu creio que é verdadeira, você pode me dizer assim: Vaneide, a Bíblia, ela toda não foi escrita por Deus. Na verdade, a Bíblia não foi escrita por Deus. Ela foi escrita por os homens, inspirado por Deus. Foram homens que viviam uma vida em comunhão com Cristo. E Ele inspirou essas pessoas para escrever o que ia acontecer nesse mundo, do começo ao fim. Ora, vocês dizem assim, mas cadê que não aconteceu ainda o final dos tempos? Porque só vivem falando que é o fim, que é o fim, que é o fim. Enquanto o homem quiser saber do dia, não vai acontecer esse fim. Porque o único que sabe o dia e a hora só é Jesus. Deus, só Ele. E Ele vai chegar de surpresa, Ele vai chegar quando a gente menos esperar. Mas que Ele vai vir, Ele vai. Porque eu tô com 15 anos que eu conheço a Cristo de fato e de verdade. E eu ainda não vi o que Jesus falou que ia acontecer, não ter acontecido, pelo menos na minha vida. Porque tudo aquilo que Ele me prometeu já se cumpriu. E o que não cumpriu, vai cumprir. Porque eu sou testemunha viva aqui nessa terra da existência de Deus, de que Ele existe, de que Ele cumpre todas as promessas dEle. Então, as pessoas acham que vão saber o dia e a hora. Isso é uma grande mentira. Eles nunca vão saber. E essas profecias que eles fazem, essas adivinhações que eles falam que Jesus mandou dizer isso, Jesus mandou dizer aquilo. Jesus não manda recado, não. Mas hoje a gente fala com Ele pessoalmente. A gente hoje não precisa mais de ninguém para chegar até Deus. Nós mesmos, todos nós, todos, mesmo sem a gente merecer, mesmo sem a gente viver em santidade, Jesus, ele fala conosco todo o tempo. A gente é porque a gente não se faz sensível para ouvir a voz dele.
E parece que quanto mais a gente fala que Jesus veio para aqueles que é sensível à voz dele, que a gente não precisa do homem para chegar até Deus, aí se levantam alguns lobos chamando essas pessoas para ir para os templos dele, para lá essas pessoas falar com Deus. Não caiam nesse papo desses lobos, meus irmãos. Nós somos a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo. É nós, pessoas que se aquebrantam, que se entregam para Ele. Nós somos o templo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Por isso que a gente tem que ser santo, meus irmãos. Por isso que a gente tem que viver em santidade. Porque Jesus não habita em qualquer lugar, em qualquer corpo. Porque há essa boca aqui que Jesus usa para mim passar a palavra dele e ajudar o meu próximo, ela não pode ser boca de Deus e boca de Satanás. Por isso que a gente tem que vigiar. Por isso que a gente tem que viver em santidade, em oração, em perseverança. De vez em quando, Satanás ele quer confundir a nossa mente. Mas aí a gente tem que correr para Jesus. Jesus, me socorra. Porque o Satanás, ele investe. E ele investe em pessoas que estão na presença de Deus. Você vê que ele investiu, que ele tentou Jesus, né? Jesus Cristo, que era santo. Ele tentou ele várias vezes, 3 vezes. Imagine nós aqui, pecador, que a gente peca todo instante. Portanto, meus irmãos, vamos vigiar. Tudo bem que a gente tem que esquecer quem está fazendo, aquele que está usando a palavra de Deus para benefício deles. A gente tem que deixar eles para lá. Mas a gente tem que vigiar e a gente tem que ficar alerta. Porque cada dia mais vai vir a palavra de Deus sempre diz que no final dos tempos vai aumentar aqueles que vão vir em nome de Jesus, dizendo que Jesus mandou dizer, que Jesus está ali, que Jesus está acolá, que Jesus só está aqui, só está acolá. A gente tem que vigiar, meus irmãos, para que a gente não caia nas armadilhas de Satanás e nas armadilhas dos lobos. Que Deus nos abençoe e um bom dia.